Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do VicoCast, o podcast da Vicofarma. Não esqueça que o nosso compromisso aqui com você é trazer informação de qualidade, segura, para que você possa assistir e te ajudar a tomar decisões seguras para tudo que você for fazer dentro da área da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar. Hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial que vai falar um pouco para a gente sobre beleza, sobre saúde. Então, acho que vale a pena você vir aqui, aproveitar, assistir esse episódio, tem muita dúvida pra gente tirar, que acho que é muita dúvida de muita gente, e a gente vai conversar hoje com a cirurgiã plástica, a doutora Janete Clive. Então, aproveita, que eu acho que você vai gostar do que a gente vai falar aqui. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre. Obrigada pelo convite. Imagina, da Vicofarma, fico agradecida. Seja muito bem-vindo ao VicoCast, o podcast. Aqui tem esse intuito da gente trazer essa informação de qualidade, no meio dessa loucura de informação que é a internet, e a gente conversar sobre um assunto que é extremamente importante para muita gente, que é a beleza da cirurgia plástica, que eu acho que muita gente tem muita dúvida. É verdade. E o nosso objetivo hoje é esclarecer o máximo possível, extrair esse conhecimento todo que você já tem e que possa dividir com a gente. Perfeito. Obrigada pelo convite. Vamos lá. Vamos começar primeiro a falar sobre cirurgia plástica. Então, quando a gente fala em cirurgia plástica, a gente está falando do que exatamente? É uma reconstituição? Quando eu falo em cirurgia plástica, o que é para a gente pensar ou imaginar? A cirurgia plástica ela tem várias searas, né? Ela tem a seara da reconstrução e tem a seara da estética. Então, na área da reconstrução, a cirurgia plástica ela trabalha muito com a parte de cirurgia de reconstrução de câncer, pós-traumas, pós-acidentes, né? Então, é um lado muito específico e muito necessário para essa sociedade. E na área da estética, nós temos a área da beleza, mas não é só da beleza. É principalmente também da paciente se reconhecer novamente. Né, muitas vezes, de gostar do que está vendo. E aí fala muito também sobre o bem-estar mental. Porque quando a gente não gosta do que a gente vê no espelho, a gente muitas vezes não fica bem com a gente mesmo, mentalmente, inclusive. Então, quando eu falo da área da beleza, eu também costumo falar muito que não é só beleza. Faz parte do bem-estar, que foi o que você comentou, né? Bem-estar. Existe uma beleza padrão, assim que as pessoas... Não existe uma beleza padrão. Eu acho que o mercado tenta muito padronizar, né? A magreza demais, o excesso, muitas vezes, de procedimentos. Mas eu acredito que a beleza mesmo é aquela que você gosta daquilo que você vê no espelho, quando você se reconhece e você tá feliz com o que você vê no espelho. Então essa é a beleza que te faz bem. As pessoas conseguem verbalizar? Às vezes algumas. É fácil de dizer o que eu quero, né? Às vezes... Não, algumas conseguem exatamente dizer o que você quer. Muitas vezes a gente precisa, como profissional, direcionar. Olha, talvez fique melhor se a gente fizer isso. O que você acha? Né? Então, a gente direcionando um pouco mais o olhar do paciente, mostrando para ele o que talvez ele não consiga enxergar. Porque com o olhar que a gente tem na cirurgia plástica e durante a residência, a gente estuda muito isso, as simetrias, né, a harmonia. Então não é só sobre operar, é sobre você estudar a arte por trás daquilo também, os formatos, e quando você mostra para o paciente, olha, talvez se a gente fizer isso fique melhor assim, e começa a abrir um olhar que antes ele não tinha. Entendi. Sabe? Então, nem sempre ele sabe verbalizar o que ele quer, mas muitas vezes eles chegam com fotos, olha, eu gostaria que fosse assim. Entendi. E aí você tem que filtrar e dizer, nem sempre dá pra ficar assim igual a foto, porque o seu perfil é diferente, a sua anatomia é outra, mas a gente consegue chegar a algo que te agrade próximo daquilo. Porque às vezes o que você quer não vai combinar. Não vai combinar muitas vezes com você. Com o formato do rosto, do corpo, enfim. Exatamente. Tem muita coisa para analisar, né, na hora. Sim. Orientar. Eu lembro muito, parece assim, quando a gente vai, sei lá, quer reformar a casa, assim, olha, eu queria fazer tal coisa, aí você diz, olha, então não vai ficar tão bom, né? Porque, enfim, o tamanho não é muito grande, o móvel. Acho que lembra muito, assim, quando você chega, né, a querer fazer alguma coisa que às vezes que não combina.
vai combinar, não vai ficar É bem isso mesmo, né? E aí cabe ao profissional orientar. A gente vê muito isso, por exemplo, em relação à prótese de mama, né? Às vezes o paciente ela não tem muita noção. Ah, mas a minha amiga colocou 400, eu quero colocar 400 também, mas aí a pessoa tem 1,50 m, magrinho, tórax fino e uma prótese grande. E aí você, não, mas a mama dela ficou linda, tá, mas vamos lá, vamos conversar. O que você realmente deseja? Aí cabe do profissional mostrar algumas fotos, né? Orientar sobre qual seja o melhor tamanho, medir o tórax dessa paciente, a base da mama e avaliar se realmente aquele tamanho seria compatível para ela, né? Porque uma coisa é uma paciente de 1,80 m colocar 400, outra coisa é uma paciente de 1,50 m. Exatamente. Então, às vezes elas não têm essa noção, elas vêm com aquela foto, né, ou com aquela coisa na cabeça, e até que você desconstrua isso para construir algo que é melhor para ela, é a importância da consulta, né? Que às vezes elas não têm, né, essa noção. Muitas vezes o paciente acha que ele vai na consulta só para saber o preço da cirurgia plástica. Exato. Então não é bem assim. A consulta ela é muito direcionada para o que você quer, para o que você precisa, né? E tentar juntar isso de uma forma que fique harmônico, né, para você. E hoje, cada vez mais, a gente trabalha muito com naturalidade, né, na cirurgia plástica. A ideia é que o paciente, pelo menos em minhas mãos, é que ele faça a cirurgia plástica e ninguém perceba que ele fez. Isso é o bonito, isso é o belo, né? Então, quanto mais bonito for aquele abdômen sem ele ser muito caricaturado, ou quanto mais bonita for aquela mama sem ela ficar vulgar, né? Sim. Fica muito mais elegante para a mulher, sem dúvida. Né? Eu vejo que essa é uma preocupação, acho que de todo mundo que vai fazer, especialmente rosto. Assim, eu quero ficar natural. Então, hoje eu tenho feito cada vez mais muito cirurgia de face, né? E existe um motivo para isso. Quando começou-se a fazer demais as harmonizações faciais, né? A gente viu muitos processos de desarmonizações faciais, né? Então, hoje, por exemplo, os pacientes morrem de pânico de fazer lábio, de fazer um preenchimento de lábio. Quando, na verdade, um preenchimento de lábio bem feito, ele não precisa ser nem percebido. O ideal é que ele não seja percebido, né? Então, o preenchimento de lábio bem feito, ele fica muito harmônico, bonito, e ele é necessário em determinada idade do paciente, porque a gente começa a perder também sustentação da mesma forma como a gente perde no resto do rosto, a gente perde no lábio. Então, o preenchimento labial, ele serve muito para trazer também essa juventude. Mas durante muito tempo, né, se houveram muitos excessos e as pessoas não querem mais fazer preenchimento de lábio. Então, existe um processo, às vezes, de convencimento no consultório. Para dizer assim, não, mas vamos lá, deixa eu te mostrar esse lábio, e você vai ver como é que vai ficar o seu. Aí elas, então é assim? Porque hoje, quando a gente fala, a primeira imagem que vem é aquela coisa exagerada, entendeu? E não é para ser assim. Sim. Então, da mesma coisa, a cirurgia de face. A cirurgia de face, ela evoluiu muito nos últimos anos. Então, antigamente, a cirurgia de face, ela ficava meio estigmatizada mesmo, porque a gente puxava basicamente pele. Por mais que a gente fizesse, assim, uma sutura na parte interna, mas basicamente era sustentada na pele. Então, o paciente tinha aquele aspecto de esticada, o que dava um aspecto antinatural. Hoje, a cirurgia de face, ela evoluiu muito com a técnica chamada Deep Plane, que é uma técnica onde a gente vai trabalhar mais os tecidos profundos, elevando essa musculatura. Então, a gente trabalha mais a parte muscular do paciente. E a pele, ela, que só veste, ela é retirada ao excesso. Então, ela não é mais a força da tensão trabalhada na pele. Com isso, trouxe mais naturalidade, mais durabilidade nos resultados. Então, os pacientes estão procurando muito mais isso do que até as harmonizações faciais, né, no consultório de cirurgia plástica hoje. Né? Olha, eu vou te falar que a recuperação são de 10 dias. Mas é rápido, né? É muito rápido. Então, assim, os primeiros 3, 4 dias, lógico, o paciente fica mais inchado, fica demasiado. Mas com uma semana ele já tá bem. Entendeu? Então, com 15 dias ele já volta à sua vida social normalmente. Eu adoro ele. Eu adoro ver. E essa técnica. E faz muita diferença. Impressionante, não só aqui o rosto, com o pescoço. Pescoço, papada. Né? Melhora muito. E reposicionamento de forma endoscópica, né? Exatamente. Fica o negócio. Fica impressionante, E muito natural mesmo. De fato, você parece que rejuvenesce sem perder a característica. Exatamente, né? Que é o que está com um grande medo da sociedade agora em relação aos preenchedores, né? Então as pessoas não querem mais fazer preenchedores com medo de perder essa característica. Então... Eu vi uma explicação que para mim fez todo sentido, né? Com relação a... Quando você entende o mecanismo, o que acontece, né, com a face, que eles chamam de derretimento. Sim, sim.
que ela cai, depois você entende, faz todo sentido. Faz todo sentido você puxar. A questão de fazer todo sentido sempre fez. O fato é que a face, ela é uma região extremamente vascularizada e inervada. E são os nervos que dão toda a movimentação da face. Então, para que se chegasse no Deep Plane, precisava-se estudos, muitos e muitos estudos com anatomia de cadáver, para que se chegasse exatamente como chegaria a técnica adequada para que não houvesse lesões. Entendi. Entendeu? Então, foi por isso que durante tanto tempo se fez mais a técnica antiga, né? Que era só a aplicatura, digamos assim, dessa mesma musculatura dos mais que a gente chama. Mas agora as técnicas elas evoluíram e foram difundidas mais, né? Com vários cursos, enfim. Tanto o ideal são os cursos presenciais em cadáver mesmo, né? Para que a gente possa treinar. Então, com esses cursos se evoluiu muito a cirurgia e aí se difundiu um pouco mais. E é por isso que a gente tem ouvido falar tanto na técnica do Deep Plane. Muito, e os resultados realmente são muito bons, são diferenciais. Fica imperceptível em muitos casos. Essa questão de ponto, de cicatriz, como ficou, como evoluiu, acho que hoje está muito... Se a gente olhar hoje o que era feito 20 anos atrás, que era uma diferença, mas não fez parte. Todo mundo sabia. Hoje em dia, não. Você percebe alguma coisa diferente, mas não consegue dizer o que é, né? Exatamente. Isso é o bonito da cirurgia plástica, né? É você olhar e dizer, nossa, mas ela tá mais bonita, tá mais nova, tá mais descansada. Não consegue saber. Não sabe o que é. Será que foi o cabelo, que é alguma coisa. E isso é o legal, né? Que é quando você traz essa naturalidade pro paciente, sem criar estigmas. Entendi. Né? Tem alguma coisa que a cada ano as pessoas procuram mais? Então, por exemplo, sei lá, 25, 26, hoje o pessoal procura mais isso do que outra coisa? Algum procedimento mais do que outro? Existe. A cirurgia plástica ela tem muitos modismos, né? Existem períodos, digamos assim, de modismo. Então, assim, há uns 15 anos atrás, as mulheres queriam muito aumentar as mamas, colocar próteses maiores. Hoje a gente está num processo ao contrário. Então, elas querem melhorar as mamas, elas querem um colo mais bonito, mas não é mais a busca por aquela prótese grande, aquele seio exagerado, né? Então, a gente já vê esse processo acontecendo. A outra coisa que acontece também é que algumas já nem querem prótese, querem uma coisa mais natural. Né, um próprio mastopexia sem prótese mesmo, que quando é possível fazer, fica muito legal também. Nem sempre é possível, porque às vezes o paciente não tem um tecido mamário de qualidade para fazer a mama da forma que ela gostaria, né, e aí nesse caso a gente precisa usar o implante. E uma coisa que tem sido muito buscada é a cirurgia de face, né, justamente por causa desse processo, durante os últimos, vamos dizer, 15 anos para trás, a cirurgia de face ela chegou até a dar uma caída. Justamente pelo fato de que não era muito natural, ficavam alguns estigmas, aí foi quando entrou a harmonização facial, que realmente tem o seu valor, e eu sou super a favor da harmonização facial, quando bem feita, bem direcionada, com a técnica correta, com produtos adequados, é excelente. E ela teve um boom aí de mais de 10 anos. E aí, de repente, começou-se a fazer muitos exageros, né? E aí, com a evolução desses exageros, as pessoas voltaram novamente a não querer mais a harmonização facial e se voltaram os olhos para a cirurgia. E como a cirurgia, por outro lado, também evoluiu a sua técnica, com resultados mais naturais, então hoje a procura pelo facelift está sendo bem grande. Entendi. A gente vê que às vezes, eu não sei se tem algumas pessoas que fazem propositadamente o exagero para chamar atenção. Né? Tem, dos pacientes? Tem pacientes que querem o exagero, né, para chamar atenção, por algum problema às vezes psicológico, mesmo sem ser tratada, né? Existe uma patologia chamada dismorfismo, né? E o dismorfismo, a paciente ela não consegue se achar bonita ou se ver bem. Às vezes a paciente ela já é magra, ela quer emagrecer mais. Ela não consegue enxergar no espelho aquilo que a gente vê, né? Que as outras pessoas veem. Ela sempre acha que ela pode melhorar na cabeça dela e nem sempre é melhorar. Tem a barriga bonita, ela quer mais ainda. Então, muitas vezes são pacientes que sofrem de bulimia, por exemplo, né? Então, são pacientes que querem aqueles lábios enormes. E aí vai muito do profissional, aceitar ou não, fazer ou não, orientar essa paciente, né? E tem casos que tem que dizer não mesmo, né? Muitos casos é dizer não, porque querendo ou não, pelo menos em minhas mãos eu acho, é o meu nome que tá ali, né? É a minha assinatura. Então o paciente vai sair por aí dizendo que fui eu que fiz aquele lábio. Eu não quero. Entendi. Né? Então já disse
ouve-se muitos nãos. Com certeza, não vale a pena. Faz parte da Até porque faz parte da orientação. E muitas vezes o exagero ele pode levar a complicações, sim. Né? Então, quanto mais você coloca preenchimento no lábio, por exemplo, mais você está ali correndo o risco de você ter uma necrose arterial. Porque você está cada vez mais comprimindo a artéria que nutre ali o lábio. Entendi. Então, você pode ter complicações. O exagero ele pode levar a complicações também. A quantidade de excessiva de produtos, entendeu? Falando em complicações, já que a gente está falando nisso, a gente vira e mexe, tem uma notícia a respeito de complicações de algum tipo de procedimento cirúrgico ligado à cirurgia plástica. Tá? E aí fica um medo, porque às vezes a notícia não é dada da forma correta, né? Você só diz, sei lá, paciente moveu porque fez uma cirurgia plástica, mas aí muitas vezes você não tem onde foi feito, quem fez. Né? Exatamente. Então, é seguro hoje fazer? O que alguém que nunca fez, o que ele deve procurar, assim, para ele ter segurança quando ele for fazer um procedimento ou minimamente invasivo ou um pouco mais invasivo? Excelente pergunta, Alexandre. Eu acho que isso é uma das maiores dores dos pacientes, é o medo de complicação, né? E sim, todo procedimento, seja ele estético ou não, ele corre o risco de complicações, né? Então, todo procedimento cirúrgico, ele corre o risco de complicações. Não só cirúrgico, né? Os procedimentos invasivos também, que não são cirúrgicos. Mas eu acho que o principal é o paciente se cercar de informações a respeito do profissional, a respeito do hospital ou do local onde será feito o procedimento, né? De preferência, pegar indicações de pessoas que já tenham realizado também, né? E das suas experiências em relação a isso. Lógico que nem sempre é possível, às vezes, você pegar esse tipo de informação, porque hoje se escolhe muitas pessoas pela internet, pelo Instagram, né? Mas pelo menos tentar ver o maior número de casos desse profissional. Eu acho que vale a pena também fazer uma pesquisa básica sobre a formação desse profissional, né? E saber onde ele opera, saber em que situações, né, opera, casos, avaliar bem com cuidados os casos que eventualmente ele posta no Instagram, para que haja um mínimo de cuidado, né? E vale a pena também você procurar outros profissionais, para que você tenha poder de escolha, né? E não escolher pelo preço. Sim. Às vezes escolher o preço é o pior erro que a pessoa cai. É a pior opção. É a pior opção, né? Porque você sempre vai achar o mais barato. Sempre, né? No mercado existe de tudo. Não só na medicina, em qualquer área. Mas quando a gente fala de medicina, né, e você trabalha na Vicofarma sabe, quando a gente fala de produtos, né, a nossa, não é só a mão de obra, todos os materiais, eles não são baratos. Sim. Então, para você trabalhar com qualidade, existe um mínimo de custo embutido ali. Então, quando você peca no preço, eu sempre costumo dizer para o paciente, quando o local é muito barato, ele está pecando em alguma coisa que ele está deixando de usar, que seria muitas vezes por o seu bem. Né? Então, ou o produto não é de qualidade, ou o local às vezes não tem todas as licenças necessárias, licença sanitária, prefeitura, tudo para poder funcionar de forma adequada, porque tudo isso custa. Né? Toda a estrutura custa. Ou o hospital, né? O hospital adequado, às vezes não tem UTI para um caso de uma emergência. Então, quando você vai operar no hospital mais barato, você tem que ter por que ele é mais barato relacionado aos outros. Exato. Será que ele tem UTI? Será que ele vai conseguir me atender numa urgência se for necessário? Então, assim, com saúde não se brinca, porque a gente só tem uma vida. Exatamente. Né? Sabe que eu penso muito assim, há uns anos atrás, a gente teve que fazer na família uma opção por uma cirurgia. Era estética também. Uhum. E aí a gente foi, e aí, no caso, a pessoa foi em 2 médicos. Ela disse assim, o fulano, sei lá, custava, vamos chutar aqui um valor, tá? Um custava 1.000, né? Isso são valores práticos, o outro custa 5. Certo. Disse assim, caramba, uma diferença muito grande, né? Aí disse assim, o que tu acha? Eu disse, quem você confiou mais? Ela disse assim, quem você iria para a sala de cirurgia? Eu disse assim, estou segura. Acima de 5, isso tão fácil. É isso, essa é a leitura. Não tem preço você fazer um procedimento com segurança. Uhum, né? Exatamente. Assim, vou fazer com segurança. E aí o preço deixa de ser um fator de escolha e passa a ser relevante. Exatamente. Nesse sentido. E às vezes não significa dizer que com o D5 você não possa ter uma possível complicação. Claro. Mas sem dúvida os riscos são muito menores e muito provavelmente esse profissional está muito mais preparado para lidar com as possíveis complicações. Né? Porque ele tem uma estrutura por trás. Né? E às vezes muitos anos de estudo e tudo isso custa. Né? Os custos dentro da área da medicina eles são muito caros. Dentro da área da cirurgia plástica, então, é o triplo. Então, buscar essa informação,
Tipo, onde eu sei se um cirurgião plástico tem a formação de cirurgião? O ideal, pelo menos, é você entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né, onde lá tem... todos os cirurgiões plásticos têm que fazer um título de especialista depois da sua formação. Então, tem que saber pelo menos se ele é especialista. Seria o adequado, né? Então, essa informação tem lá. Agora, as outras formações, que são coisas que acontecem ao longo da vida, é só você realmente seguindo o médico e vendo os cursos, os congressos que ele frequenta, enfim, para saber se é uma pessoa que está sempre atualizada também. Isso é uma coisa importante, eu acho que você avaliar os últimos congressos que ele foi, porque também tem gente que não se atualiza, né? Há muitos anos. Muitos anos, né? Então, ver os últimos congressos que o colega foi, né? Se ele realmente está atualizado nas técnicas melhores, mais modernas, porque a medicina, ela é muito rápida, é muito dinâmica, né? Todo ano tem coisa nova e todo ano você tem que se atualizar. E estudar sempre, né? A medicina não para, né? Não dá para parar. Impressionante. Tem alguns procedimentos assim, por exemplo, as mulheres procuram mais, sei lá, abdominoplastia, mama, os homens procuram mais face. Tem o que cada um procura mais, dependendo? Tem muito do que o profissional acaba direcionando, né? Então, por exemplo, em minhas mãos, as mulheres procuram muito mais, sim, abdominoplastia, mama, né? Porque a gente faz muito, eu acho que o meu público hoje maior é um público de mulheres mães, às vezes até pela própria conexão, porque eu também sou mãe, enfim. Então, o meu público hoje é muito de mulheres que já foram mães ou que são mães, aliás, que são mães, né? E estão buscando trazer aquele corpo de volta diante da gravidez. Então, esse é meu público feminino maior. Nos homens, a gente já tem uma procura maior de lipo-HD masculina, né, que também é um direcionamento muito legal, que hoje a gente trabalha, onde a gente consegue fazer construção de músculos, não só a lipo em si, mas a gente consegue fazer enxertias intramusculares, fazendo toda uma engenharia muscular no homem, então isso é muito legal. Então os homens procuram muito a lipo-HD, a ginecomastia, que é o tratamento de mamas, né, nos homens, e procedimentos menores como blefaroplastia, autoplastia, os procedimentos de face. Entendi. Né? Cada um tem mais um nicho, assim, né, daquilo que incomoda mais. Incomoda, entendi. Eu vejo que a parte de prótese mudou muito. Eu não sei se tem mais de um tipo de técnica ou se é o profissional que faz. Por exemplo, falei, dá um exemplo. Eu sei que tem uma cirurgia que você põe prótese e tem que movimentar. Já no dia seguinte já movimenta, já faz. Uhum. E tem uma outra que você tem que ficar de repouso, não pode levantar o braço, não pode... São técnicas diferentes? São técnicas diferentes. São técnicas diferentes. Essa que você falou é a técnica chamada R24R, é uma recuperação rápida, uma recuperação em 24 horas, e esses movimentos que a gente faz são movimentos de fisioterapia para alongar a musculatura. Então, a gente coloca a prótese por trás do músculo e a ideia é que o paciente realmente alongue essa musculatura para diminuir a dor. Entendi. E, então, além da fisioterapia, também já faz com que o paciente tenha essa recuperação mais rápida. E realmente é uma técnica com um processo muito bem definido, existe um passo a passo onde o médico, o anestesista e o paciente tem que seguir para que ele consiga viver toda a experiência da recuperação em 24 horas. Mas é fantástica, né? Mas isso é uma escolha do paciente? Ou é... Hoje em dia, não. Nas minhas mãos eu só faço R24R porque eu acredito que depois que você chega no nível onde você faz o melhor, não faz sentido você vender o que não é, né? Não é que seja ruim, porque eu fiz durante muitos anos a outra técnica. Mas quando você chega no nível onde você faz algo que é muito superior, não faz mais sentido você retroagir. Então, quando o paciente tem a indicação, qual que é a indicação? O paciente não pode ter flacidez. É só a inclusão de prótese. Tá? Então, quando o paciente tem a indicação de fazer R24R, a gente faz R24R. Quando o paciente tem flacidez, aí a gente faz a mesma técnica, só que tem o corte da mama, que é a mastopexia. Então, nesse caso, ele movimenta, mas não tanto quanto na recuperação rápida de 24 horas. Entendi. Né? Porque, querendo ou não, tem um corte ali, se ele movimentar muito, ele vai acabar alargando a cicatriz. Entendi. E aí a parte de... A gente teve também a evolução na parte da abdominoplastia. Eu sei que tem mini, antes eu acho que eu não estava atento ou surgiram novos nomes, né? Não, na verdade assim, tem várias técnicas para todos os tipos de cirurgia, até porque a gente tem vários tipos de pacientes diferentes. Tem paciente que tem flacidez só superior ao umbigo, tem paciente que tem flacidez só inferior ao umbigo, tem paciente que tem flacidez no abdômen todo. Entendi. Então, de acordo com
o caso do paciente é que a gente vai direcionar a técnica mais adequada, né? Então, a mini abdominoplastia é para aquele paciente que só tem flacidez abaixo do umbigo. Se ele tem flacidez acima do umbigo ou diástase, que é a separação da musculatura, né? Do reto abdominal, aí esse paciente já não é um candidato para mini abdominoplastia. Ele tem que fazer uma abdominoplastia completa. Porque a gente precisa tratar essa diástase, tá? A grande maioria é a indicação para abdominoplastia completa. Vou te dizer que 80% das mulheres pós-gravidez é a indicação de abdominoplastia completa. Junto com a lipo, né? Junto com a lipo, sempre. Né? Assim, vou te dizer que 90% dos casos junto com a lipo, a não ser que o paciente realmente seja muito magra e não tenha gordura, e aí dá para fazer só abdominoplastia. Mas a mini, ela é para pouquíssimos casos. É para esses casos realmente que o paciente só tem flacidez inferior, abaixo do umbigo, que não é muito comum. E tem casos que a gente pode tratar só com laser, com outros tipos de procedimento, né? Tem casos onde a gente consegue fazer só a lipo com uma retração de pele, que hoje a gente usa muito o Renuvion, né? Que é um aparelho que a gente utiliza para fazer uma retração de pele, para estimular esse colágeno. Por isso que depende muito da avaliação de cada paciente. Porque tem paciente que já foi mãe, mas que tem um histórico de academia, tem um histórico de se cuidar, que não teve uma flacidez muito grande e que a gente consegue fazer só a lipo com uma retração de pele. Entendi. Né? A gente podia já aproveitar, já que a gente está falando desses procedimentos, e falar um pouco da Empoderate, que eu sei que a clínica tem vários tipos de tratamento lá dentro. Sim. Então, o que dá pra gente, quando alguém procura a clínica, o que ela encontra lá dentro? Nossa, muita coisa. Então, a Empoderate, ela foi criada justamente com esse conceito, que a mulher conseguisse encontrar tudo de beleza em um só lugar, né? E hoje é uma marca nossa, a Empoderate é uma marca própria, patenteada, onde quando o paciente ele entra na clínica, ele faz um tour na clínica, onde ele vai conhecer todos os procedimentos que a gente tem. Hoje a gente tem um parque de tecnologia muito grande na Empoderate, então a gente tem todos os tipos de laser para tratamentos diversos, né, de estética, desde laser intravaginal, para tratamento de incontinência urinária, para atrofia vaginal, até laser para tratamento facial. Então lá nós temos retirada de tatuagem, depilação a laser, laser de varizes, tratamento de melasma, pequenas cirurgias a laser, o laser vaginal que eu comentei. Enfim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa. E tem outros procedimentos também, como ultrassom microfocado, que altera, tem o Mesoject, que é você instilar produtos sem agulha. Então, assim, tem uma gama muito grande de tratamentos direcionado para cada tipo de paciente. Tá. O que é o mais adequado? É o paciente marcar uma avaliação, né, uma consulta, para poder a gente identificar com ele qual que é o melhor tratamento direcionado para ele. E às vezes o paciente ele já vai muito direcionado, por exemplo, eu quero melhorar a qualidade da minha pele, eu quero fazer um CO2. Tem. Ele pode ir direto, né? E aí no dia a profissional já faz a avaliação e indica se pode ou não fazer naquele momento, mas na grande maioria das vezes é possível já fazer o procedimento na mesma hora. E aí tem procedimento que é feito lá, tem os que são feitos em hospital, é só para explicar pra gente. Os procedimentos menores, né, todos esses procedimentos de laser são feitos lá na própria clínica. E alguns procedimentos cirúrgicos são feitos lá também. Nós temos uma sala de pequena cirurgia, onde a gente consegue fazer blefaroplastias, ninfloplastias, até uma mini lipo, que é uma lipo pequena, de uma área só, a gente faz lá na clínica, né. Otoplastia também, que é a cirurgia de orelhas, enfim. Então, procedimentos de pequeno porte a gente consegue fazer lá, com toda a segurança, com o anestesista do lado, com uma sedação e anestesia local. Já os procedimentos maiores, né, todos esses que a gente citou, corporais, faciais, né, cirurgias plásticas de grande porte, são todas feitas em ambiente hospitalar, com toda a segurança e UTI também, né, então, para que a gente não corra risco de ter qualquer complicação. Sim, exatamente, porque tem a complicação por si só, né, que não é de imperícia, que não é de... Às vezes pode acontecer, né, em qualquer situação. E é importante a gente estar preparado para isso. Uma vez eu conversei com o cirurgião plástico exatamente sobre isso, né? Que a gente estava falando sobre essa questão de erro e tal. Aí ele me mostrou um caso extremamente interessante. Ele era de uma paciente, era jovem, e os pontos, ele fazia, os pontos abriam. Ele disse, olha, ele já tinha acho que 20 e poucos anos já de cirurgia plástica, extremamente experiente. Ele disse assim, como é que você explica isso? Tudo que eu sei foi feito. E não fecha. Ele abre a pele, então existe. Tem casos onde o paciente às vezes tem uma doença de base, de dificuldade de cicatrização, então tudo isso precisa estar, o profissional precisa estar preparado para atender todos esses tipos de casos, né? E que às vezes realmente foge do nosso controle,
como você falou, né? Aconteceu uma situação que ele não estava esperando, mas ele soube conduzir até que haja o total resolução daquilo. Isso é o mais importante, é você confiar no profissional de que ele vai estar com você até o final, no momento de uma possível complicação. Sim. Mas é muito raro isso acontecer, sim. né? Assim, é só pra gente deixar todos os telespectadores tranquilos. As complicações, né? Quando você trabalha com uma pessoa que realmente tenha todo um cuidado, no hospital adequado, uma equipe multidisciplinar, uma outra coisa que eu acho super importante, você ter uma equipe que já trabalha com você há muito tempo, né? O meu anestesista é anestesista da gente já tem 12 anos. Então a gente se conhece no olhar, sabe, né? Então, isso é muito legal, você ter essa interação da equipe. A minha instrumentadora também está comigo há 12 anos, desde que eu estou em Belém. Então, você ter essa equipe muito coesa, isso diminui muito o risco do que quando você está com cada dia uma anestesista diferente, cada dia uma instrumentadora diferente, sabe? Porque eu tenho total segurança na esterilização do meu material, eu tenho total segurança no que meu anestesista vai usar em cada paciente. Então, isso dá muita segurança para o cirurgião também. Isso faz toda a diferença, né? Porque você, afinal de contas, depende de pessoas, né? Você não é só o seu trabalho, você depende de uma equipe por trás. E quem já pôde ver, né, um procedimento cirúrgico, vê que é uma equipe equipe grande. Tá, exatamente. Dando suporte, instrumentadores, sim. anestesistas, enfim. É um procedimento que exige bastante cuidado e atenção, né? Exatamente. E a gente tem que estar ligado em tudo, né? Na cirurgia, não é só sobre operar. Você está ligado no monitor, você está ligado na bota pneumática que de repente parou de funcionar, você está ligado na manta térmica que precisa estar aquecendo o paciente o tempo todo, se está realmente funcionando. Então, a cabeça do cirurgião, ela tem que estar ligada o tempo todo em tudo que está acontecendo na sala. Então, isso é muito importante também. Então, lógico, são coisas que o paciente não tem como avaliar, né? Se o cirurgião que ela vai escolher realmente tem toda essa pegada, mas apenas te dando uma orientação de tudo que a gente tem que estar ligado durante uma cirurgia, que não é só sobre o procedimento em si. E ainda tem que ficar bonito, né? Além de tudo isso, ainda tem que ficar bonito. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Mas dá certo. Né? Sim, dá certo, sim. Com experiência, com esses cuidados todos, sempre dá certo. Né? Sim, sempre dá certo. É importante a gente falar, acho que são esses cuidados que às vezes não aparecem. Dos bastidores, né? Dos bastidores são extremamente importantes, porque eles resultam, eles junto com o restante das coisas é que vai dar o resultado final, né? Sim, com certeza. Então, que é extremamente importante. Tem alguns mitos, assim, dentro da cirurgia plástica que as pessoas que foi internalizando, assim, que muita gente fala que não é verdade. Tem alguma coisa assim? Deixa eu lembrar. De algum procedimento, assim, olha, não faz tal coisa, que gente, isso não existe, inventaram isso em algum lugar, tem alguma coisa assim? Eu até acho que tem, eu só não consigo lembrar de um mito agora, mas assim, o que eu vejo muito, que eu digo para os pacientes, assim, ontem mesmo aconteceu isso, uma paciente foi fazer cirurgia, as pacientes muitas têm medo, né, de fazer cirurgia, medo, e aí o que acontece muito? Elas começam a conversar com as amigas, eu vou fazer e tal, e às vezes a paciente, ela não tem aquele padrão que as pessoas acham que tem um padrão para fazer cirurgia plástica, ou seja, é uma paciente magra, que tem um corpo até legal, e elas olham e dizem assim, mas você não precisa de cirurgia plástica, você tá bem, o que você vai fazer? Né? Então eu acho que tem muito, quando fala de mito, eu acho que tem muito isso, da pessoa achar que a outra pessoa não precisa. Mas só ela sabe onde dói. Incomoda. Só ela sabe onde incomoda. Então você não pode julgar a vida do outro sem você calçar os sapatos do outro. Né? Então é muito comum você dar opiniões sobre a outra pessoa sem você entender as dores dela. Quando ela se olha no espelho, quando ela deixa de usar um biquíni, quando ela não usa uma roupa que não cabe, que ela não fica confortável, quando ela vai comprar a roupa que ela vai no vestiário, que ela não se sente confortável com a roupa que ela colocou, quando ela gostaria de se sentir, né? Então eu acho que a gente tem que parar de dar opiniões sobre isso. Né? Isso atrapalha muitas vezes, porque o paciente ele chega com um pré-conceito no consultório, diz, poxa, mas a fulana, a ciclana, a beltrana disse que não precisava fazer. Entendi. Mas eu não me sinto confortável, né? E às vezes ela deixa de fazer porque outras pessoas opinaram em algo que ela, na verdade, tinha vontade de fazer e fica com aquela frustração o resto da vida. Entendi. Né? Vai levando também. E vai levando, muitas vezes. Chega um ponto, muitas vezes, que elas dizem, não, agora é a hora de fazer, porque piorou, porque não tá legal, porque não tô bem, e aí faz. Mas às vezes você perdeu o melhor momento do seu corpo, da sua vida, né? Sim. Porque o tempo passa e a gente envelhece, né? Passa rápido. Então é importante a gente ter o time certo para que você consiga curtir o seu auge na melhor idade, digamos assim, né? Da sua vida e com o seu corpão.
A lipo emagrece? A lipo, ela não é uma cirurgia de emagrecimento, ela é uma cirurgia de contorno corporal, né? Então, o paciente ideal é que ele esteja próximo do peso ideal para fazer uma lipo. Então, lógico, você pode estar com um leve sobrepeso? Sim, tudo bem, mas não pode estar obeso, né? Então, pacientes obesos não são candidatos para lipoaspiração. Então, o que identifica isso? Acima do IMC, acima de 30, o ideal é que o paciente pelo menos emagreça, para que a gente consiga fazer essa lipoaspiração. E tem outro fator também. Pacientes que estão com sobrepeso, pacientes com obesidade, são pacientes cronicamente inflamados. Hoje a gente sabe disso, né? Então, são pacientes que têm muito mais riscos de complicações. Então, hoje na clínica, todo paciente meu, seja ele obeso ou não, no peso ideal ou não, eles passam por uma dieta anti-inflamatória, que é a cirurgia plástica funcional que a gente tem. O que é isso? Elas passam por uma nutricionista, né? O paciente fechou a cirurgia. 15 dias antes, ela passa na nutricionista, e a nutricionista vai passar uma dieta anti-inflamatória, onde ela vai cortar todos os alimentos inflamatórios que a gente costuma comer muitas vezes no nosso dia a dia. Glúten, leite, conservantes, corantes, tudo. E é impressionante como os pacientes, elas desincham, né? O intestino melhora, elas desincham mais, né? Às vezes perde 2 quilos, mas não é nem necessariamente de emagrecimento, às vezes é de edema. Entendi. Em função desse processo inflamatório que a gente se alimenta todos os dias, né? Por mais que você tenha uma alimentação boa e regrada, eventualmente você escapa um pouquinho. E aí essas pacientes, elas fazem uma dieta 15 dias antes da cirurgia e a gente mantém por até 30 dias depois. Porque a gente entende que a própria cirurgia já vai causar um processo inflamatório. Então o corpo está muito mais preparado para responder a esse processo inflamatório se ele já não estiver inflamado antes. Entendi. Né? E aí geralmente quem faz esse tipo de procedimento, daí para frente começa a se cuidar muito mais. É impressionante como elas entendem como é que o corpo funciona, elas entendem a dieta, né? E muitas delas depois mantêm a dieta, assim, como a gente ensinou. E isso é muito legal, porque mantém o seu resultado e mantém a saúde, né? Sim, porque da feita que você tirou o que estava incomodando, daí pra frente acho que é o estímulo que você precisava. Você precisava para se cuidar. Para se cuidar, né? E muitas vezes a cirurgia plástica também é o estímulo para se cuidar mesmo, na dieta e na atividade física. Tem pacientes que eram totalmente sedentárias, que fazem a cirurgia plástica, né? Dão aquele boom, né, no up, no visual e tudo, e dizem assim, não, agora eu não posso perder esse shape, então deixa eu me cuidar. Deu muito trabalho, e aí elas voltam. E eu acho isso fantástico, eu fico encantada com realmente o processo que a cirurgia traz nas mulheres. Outra coisa que eu gosto muito de comentar é como a cirurgia plástica melhora a vida sexual do casal. Ai, que bacana. É impressionante. Por quê? Porque a mulher, ela se sente muito mais sensual. Ela se sente mais confortável para tirar a roupa na frente do marido. Né? Ela se sente mais confortável para vestir uma lingerie. Então, por mais que a vida do casal seja boa, sempre melhora, porque a mulher, quando ela tá bem consigo mesma, ela se entrega mais, né? Ela se permite mais. E é engraçado que tem coisas que incomodam a mulher e que não incomodam o homem. Grande parte das coisas incomoda mais a mulher do que o homem, mas isso afeta na cabeça da mulher, de certa forma, a vida sexual do casal, muitas vezes. Né? Às vezes ela só quer fazer no escuro, ela não se sente confortável para tirar a roupa na frente dele, né? Ela não se sente bem com o seu próprio corpo, às vezes só quer fazer de roupa. Então tudo isso a gente vê na mudança na cirurgia plástica, né? É impressionante como muda a cabeça da mulher nesse sentido. Apesar de às vezes o homem verbalizar que não incomoda, que não precisa, ele verbaliza mesmo assim, mas não adianta. Quando algo te incomoda, por mais que o outro comente, não é a mesma coisa, não funciona. O importante é a mulher, ela precisa disso, né? A mulher precisa se olhar no espelho e se sentir bem, se sentir confiante. Eu acho que foi daí que surgiu, e conta pra gente sobre o Clube. O Clube Empoderate, que legal. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. O Clube Empoderate, ele veio de uma ideia onde eu tenho uma veia empreendedora já há muito tempo, né? Eu conversei antes do podcast, já tive franquia, já tive uma outra clínica de estética, então eu sempre gostei muito desse lado do empreendedorismo. E a ideia do Clube Empoderate era unir essas mulheres que fizeram cirurgia plástica comigo e que já tiveram essa melhora
na autoestima, mas fazer com que elas evoluíssem mais ainda, não só na sua autoestima, mas na prática de empreendedorismo mesmo. Nós temos pacientes de diversas profissões, né? Desde comerciantes, juízes, médico, advogado, dentista, enfim, mulheres diversas. E então a gente teve a ideia de reunir essas mulheres num clube onde a gente vai tratar não sobre cirurgia plástica, mas sobre outros temas para que haja nossa evolução, né, pessoal mesmo e profissional. Então a gente já teve temas como posicionamento e imagem, como comunicação, né? A ideia é trazer temas como finanças para mulheres. Então é um clube voltado para o empreendedorismo feminino e o empoderamento feminino. Né, trazendo com que essas mulheres... E outra coisa, criar o network entre essas mulheres, que eu achava que era uma coisa incrível, né? Eu atendia várias histórias no consultório, cada uma com sua história diferente e lindas histórias. E muitas vezes eu pensava, por que não conectar esta mulher com esta mulher? Nossa, eu acho que ia ser super bacana, elas se parecem, né? As histórias se conectam, ou as profissões se conectam, como ia dar certo isso? E acaba que o Clube Empoderate, ele cria exatamente essa conexão, né? E esse network. Então, tá dando super certo, as nossas participantes estão super felizes. Nosso último encontro, que foi sobre comunicação, foi incrível, né? Elas saíram de lá encantadas com a nossa palestrante. Sempre a gente chama uma palestrante de renome naquela área para palestrar pra gente. E tá sendo muito bacana. É um projeto piloto, nasceu esse ano, mas já tá sendo bem legal, assim, bem bacana. Pelo jeito já ganhou corpo, né? Já tá ganhando corpo e rápido. Mas que legal, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Acho que esse tipo de iniciativa, acho que é de uma contrapartida, né? Que a gente acaba dando para a sociedade, né? Sim. Um retorno. Exatamente. Né? A ideia é tentar fazer com que aquilo que a gente conhece um pouco, a gente consiga divulgar. Né? Porque todas essas palestrantes que eventualmente eu tenho chamado são pessoas de alguma forma que eu conheci, que eu convivi, algumas até ex-pacientes, pessoas que têm muito conteúdo para trazer, né? Pessoas que podem agregar mais ainda com a sua voz, com a sua comunicação para a evolução de outras mulheres. Sim. Então isso é muito enriquecedor. Inspira, né? Inspira, é muito além da cirurgia plástica, né? Inspira, porque eu acho que às vezes você olha algumas situações que você não vê saída e você vai ver alguém que, né, passou por um caminho parecido ou teve uma dificuldade parecida e que conseguiu. Com certeza, com certeza. Lá, acho que uma coisa vai inspirando a outra. Com certeza. Esse nosso último encontro, que foi sobre comunicação, tivemos muitos depoimentos exatamente sobre isso, né? Uma das nossas convidadas lá falou, nossa, eu precisava muito dessa palestra. E isso é legal. Aí você se, poxa, se uma pessoa se beneficiou disso, então já funcionou. Já valeu a pena, já deu certo. Bom, e eu acho que só tem... Pelo que eu vejo, pela forma como que eu vejo, já vi várias imagens aí dos cortes, enfim, de como funciona, eu acho que tem tudo para dar certo, vai ser muito legal e eu acho que é uma contrapartida bem legal para a sociedade, no modo geral, né? Sim. Da gente retornar. É o que a gente tenta fazer um pouco aqui também, levar a voz de pessoas que às vezes o bate-papo no consultório, ou então são conversas interessantes que às vezes ficam restritas ali a um círculo, e que a gente aqui consiga também trazer mais informação, né? Informação especialmente qualificada, de qualidade, que não seja um achismo, né? Porque eu posso achar o que eu quiser, mas eu precisar conversar com um profissional e ele orientar, né? E dizer quem procurar, como procurar sempre uma orientação. É verdade. E até porque na internet hoje a gente tem muita informação, né? E cada um posta o que quer, né? Todo mundo virou formador de opinião. Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta na internet e filtrar muito bem. Sim. Porque ninguém posta o lado ruim, né? A vida de todo mundo é perfeita no Instagram, né? Eu tenho os melhores pacientes, eu tenho os melhores casos, eu tenho os melhores, né? Enfim, então, os lados ruins não são mostrados. Eu acho que é uma das coisas importantes do paciente perguntar na consulta exatamente sobre isso. Quais são as complicações, né? O que você já teve de complicação? Como foi que você foi conduzido? Eu não me importo quando o paciente me pergunta isso, sabe? Eu acho que é legal. Eu costumo dizer que o paciente que não tem medo é o que me dá medo. Entendi. Porque o paciente que não tem medo, normalmente é um paciente irresponsável. Sim. Né? Porque nós que temos responsabilidade com a nossa vida, a gente tem medo. Tem medo, sim. Né? Um procedimento cirúrgico, né? É normal, então, você ter um medo. O que vai te dar segurança? É quando você conhece os riscos que você está se submetendo. Porque todo procedimento tem riscos, maiores ou menores. Então, qual é o risco que eu aceito me submeter? O que eu posso ter de conhecimento para que aquilo seja, não, eu entendo, eu confio, eu concordo, vamos junto.
né? Entendi. Agora, quando a pessoa é totalmente destemida, não, eu quero fazer mama, abdômen, lipo, blá, blá, blá. Aí eu digo, não, opa, calma, vamos lá, não é assim. Uma coisa de cada vez, quanto maior o procedimento, maior o risco, né? E a gente tem que ir avaliando tudo isso para que o procedimento seja realmente seguro e que a gente consiga chegar no objetivo que o paciente deseja com segurança, que eu acho que é o mais importante. E nem sempre dá para fazer tudo junto, né? Na grande maioria das vezes não dá para fazer tudo junto. Na grande maioria das vezes, eu pelo menos nego, né? Porque cada profissional tem a sua conduta. Sim. Mas eu nego muito fazer cirurgia combinada. Isso já é muito estudado, né? Tem muitos trabalhos científicos sobre isso. Quanto maior o tempo de cirurgia, quanto maior a área agredida, maiores são os riscos. Então, você tem que avaliar muito bem os riscos quando você vai fazer uma cirurgia tripla, por exemplo, que é o que o pessoal gosta muito de fazer, que é a mama, a lipo e o abdômen, que é a cirurgia tripla. Então, quando o paciente é um paciente magro, a mama não é tão grande, a lipo não é tão grande, e aí você consegue fechar num tempo cirúrgico adequado, e você vai ver que a lesão corporal causada, porque toda cirurgia tem uma lesão corporal, a lesão corporal causada não é tão grande, e você consegue ter um risco controlado, aí dá para fazer. Mas quando o paciente está com sobrepeso, a lipo é grande, a mama é grande, você vai fazer, vai demorar muito e a quantidade de, não só de tempo, mas de agressão vai ser grande, você corre um risco maior. E aí vai de cada um, dessa consciência, né, como lidar com isso. Tem médico que faz e tudo bem, cada um corre seus riscos, mas eu te confesso que eu não me sinto confortável. Entendi. Às vezes as pessoas é porque eu acho, né? É muito comum os pacientes quererem aproveitar. Isso é normal, né? Mas cabe ao médico orientar. E vou te falar outra coisa também. Você está ali preocupado com o tempo cirúrgico, porque o correto é o tempo cirúrgico ficar ali no máximo entre 6 horas de cirurgia. Pelos estudos, pelos trabalhos, o ideal é que fique ali entre 6 horas de cirurgia. Então, se eu passar um pouquinho, ok, mas você passar para 10 horas de cirurgia, aí você já está correndo um risco desnecessário. E outra coisa, a cirurgia plástica é arte. Então, não dá para você ter pressa. Eu não quero ficar trabalhando preocupado com o tempo, né? Fazer uma mama e de repente não ficar tão boa, mas tem que terminar porque já está dando relógio. Então, a cirurgia plástica, ela é uma arte. Você está esculpindo um corpo. E muitas vezes a mama, por exemplo, que é um órgão par, você faz um lado, aí fica lindo, aí você faz o outro. Aí não fica tão igual, não fica semelhante. Aí você desfaz tudo e faz tudo de novo. Então, é um trabalho artesanal, realmente. De artesão. Então, você precisa ter tempo para isso, né? Você tem que contar com essa janela de tempo que às vezes você não conta antes da cirurgia. Quem gosta de acompanhar sabe a complexidade que é. Com certeza. E você vê que aí senta, né? Exatamente, senta, olha, não tá perfeito, volta de novo, entendeu? A gente tenta deixar o mais simétrico possível, né? Isso falando de mão, mas assim, de toda a parte corporal, a ideia é a mesma, né? O pensamento é semelhante. Sim, é difícil. Bem, estamos chegando já ao final do nosso podcast. Ah, que pena. Agradecer demais. Foi super legal poder parar, conversar, levar esse esclarecimento para todo mundo. E dessa vez tem uma mensagem para deixar para o nosso público, algum recado, alguma coisa, se quiser, pode ficar à vontade e deixar seu recado, enfim. Obrigada pelo convite, Alexandre, né? Foi excelente poder ter esse bate-papo aqui e a gente realmente esclarecer muitas dúvidas de muitos telespectadores, né? Que a cirurgia plástica realmente é algo que, como a gente comentou no início, com um profissional adequado, com um hospital adequado, né, com a equipe correta e um profissional habilitado, ela tende sim a ser muito segura. Então a gente precisa quebrar um pouco esses mitos do medo, né, desde que você realmente pesquise de forma correta o profissional que você vai procurar. E se quiser encontrar a gente lá na Clínica Empoderate, nosso arroba é @empoderate e doutora Janete Clívia Cir Plástica no Instagram. Tá bom, muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Gostaram do podcast? Foi muito legal, né? Muito enriquecedor. Os contatos da doutora Janete, da clínica, vão ficar aqui na descrição do vídeo. Então assiste depois. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Mandar para aquele amigo, para aquela amiga que precisa ouvir essa mensagem, esse recado, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.